Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma temporada do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Pode Crer o professor Mário Júnior, um professor super querido, super atuante no curso de Educação Física aqui da Unhas a Mais. O professor Mário Júnior é professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, tem especialização também na condicionamento físico, musculação, e aqui na Unhas a Mais é professor do nosso curso de Educação Física. Professor Mário, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Crer. Não sei se já assistiu algum episódio, se o senhor gosta aqui do nosso projeto, né? Mas seja muito bem-vindo, é um prazer de receber aqui. Eu gostaria que o senhor já me respondesse aqui, professor, quais são as disciplinas que o senhor tem a oportunidade de ministrar aos nossos alunos do curso de Educação Física? Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Mário. E eu sou professor da disciplina de treinamento esportivo no semestre corrente e crescimento físico e desenvolvimento motor. No semestre anterior, eu tive a oportunidade de dar aula de fundamentos básicos de ginástica e também de história da educação física. Então, a minha expertise, na realidade, é em fisiologia do exercício, musculação, avaliação física e tudo que tange a área de prescrição, periodização de treinamento no salão de musculação e no treinamento de força. Também fui gestor técnico em academias, então também tenho uma especialização em organização e gestão esportiva e em treinamento esportivo também. Maravilha. Então, um profissional com uma vasta experiência aí para colaborar com a formação dos nossos alunos, dos futuros profissionais da educação física aqui da Amazônia. E, professor Mário, eu queria lhe dizer que esse tema aqui de hoje muito me interessa. Muito me interessa porque, olha, realmente eu estou precisando aí de um emagrecimento saudável, né? Inclusive, a nossa pauta aqui é hoje, né? São aquelas estratégias para se buscar um emagrecimento saudável, né? E eu queria já, professor Mário, lhe perguntar isso, né? O que o senhor destacaria? Por que a gente fala muito de emagrecimento saudável e não apenas emagrecimento? Por que a gente utiliza, né, junto com essa palavra, com esse verbo emagrecer, a palavra saudável? Qual que seria a diferença, né, de simplesmente emagrecer para um emagrecimento saudável? A gente traz logo uma classificação, né? O que é ser saudável, professor Rafael? Então, para o senso comum, é a ausência de doenças, né? O indivíduo, para estar saudável, ele tem que estar contemplado com todas essas variáveis Não aí. só aquelas taxas Isso, objetivas lá do correto. exame, A né? gente vai entrar no mérito também que há uma discussão em ser obeso é ser saudável, mesmo com essas taxas de exames clínicos não alteradas. Então, a gente vai observar que existem doenças atreladas à obesidade ou o pessoal que está com sobrepeso, que também implicam na falta de mobilidade, com limitações para a vida, para a autonomia desse indivíduo que está com esse peso mais elevado, com esse Sim. pezinho acima da média aí. Perfeito, professor. Então, assim, a gente tem muito essa tendência de relacionar, né, atividade física e emagrecimento como uma espécie de, entre aspas, castigo, né? Uma coisa ruim. Ah, eu tenho que emagrecer, então eu tô numa situação complicada, isso daí é como se fosse um castigo, uma punição, digamos assim. Mas não necessariamente, então, né? Seria possível a gente buscar atividades físicas, uma atividade de emagrecimento, mas aliado aí ao bem-estar, à felicidade, isso é possível, então. Então Isso. eu não preciso, então, me preocupar aí, né? Que eu estou precisando buscar, então, esse emagrecimento, eu não preciso me preocupar, então, de que eu vá sofrer. Correto. A gente tem atividades importantes a gente frisar. Atividade física, é tudo que a gente faz no nosso contexto diário, na nossa rotina. E nem toda atividade física, nem todo exercício físico, nem toda atividade física é exercício físico. A exemplo que a gente conversou anteriormente, antes de iniciarmos, você está fazendo caminhada. A caminhada em si é uma atividade física, mas se ela não é sistematizada, se ela não é programada e não tem a dosagem de intensidade, volume, ela não se caracteriza como exercício físico. Então você pode fazer essa atividade física como a sua caminhada diária, você vai ter benesses de uma atividade física, que a OMS declara que são 150 minutos semanais para você se manter ativo e ter essas benesses para você conseguir diminuir o risco de ter alguma doença metabólica, que são correlacionadas à obesidade, que a gente vai conversar daqui a pouco, que é a diabetes, mellitus tipo 2, a hipertensão, a dislipidemia, que são avaliadas por esses exames clínicos que você faz
na sua rotina, no seu check-up. Então, professor, quer dizer, então, um belo dia eu acordei aqui, eu vou começar a fazer uma caminhada porque eu estou muito sedentário, eu estou um pouquinho acima do peso. Então, não significa dizer que uma simples caminhada já estou fazendo o certo, digamos assim, né? Professor Rafael, na realidade você deve começar a ser ativo, fazer atividade física, e a caminhada pode ser também um recurso para você conseguir sair do sedentarismo. Então, o grande problema existem profissionais que orientam a prática de musculação, a prática, a entrada numa academia, mas se você iniciar fazendo o seu percurso do trabalho até a sua casa, sem utilizar seu automóvel, seu veículo, também é um tipo de atividade física que vai trazer benefícios que um exercício físico pode também gerar. Você subir 2 lances de escada, que se o seu apartamento for no segundo, terceiro andar, também vai lhe gerar benefícios. Quando a gente fala sobre exercício físico, a gente sistematiza o processo das atividades físicas. Por exemplo, da musculação, do treinamento intervalado de alta intensidade, do treinamento cardiovascular, do treinamento aeróbico, ou das atividades ginásticas que são contempladas na academia. Quando você vai lá, você vai fazer um pump, um jump. Então, essas atividades são sistematizadas. Então, classifica-se elas como exercício físico. Sim. Então, para cada tipo de atividade, você tem benefícios, você tem estímulos diferenciados. Mas o ideal é que você, junto com o exercício físico, faça as suas atividades físicas e se mantenha ativo na maior parte do tempo possível. Perfeito. Então eu queria que o senhor me destacasse então aqui, para quem está nos assistindo aqui, né? Para quem é nosso aluno aí, você que é aluno do curso de Educação Física, está assistindo esse episódio aqui, prestigiando, né, o professor Mário Júnior, deixe sua mensagem aí, deixa o seu recado de carinho aí ao professor Mário Júnior aí. Então me diga, professor, qual que é o papel, né, do profissional da Educação Física nesse combate aí à obesidade, de que forma ele é importante, né, para essas atividades que a gente pretende fazer em busca de um emagrecimento saudável? A gente tem essa discussão dentro de sala de aula, já teve essa discussão diversas vezes. Então, a minha compreensão em relação à educação física e a importância social dela vai para além também do processo de emagrecimento. Então, o importante nós estamos somente na ponta do iceberg. Poucas pessoas hoje praticam atividade física e, quiçá, elas entram numa academia para praticar o exercício físico. Ou a musculação, ou o treinamento intervalado de alta intensidade, treinamento aeróbio. Então, a gente tem que observar que a gente tem que ter uma abordagem humanizada. Então, indivíduos que estão procurando sair do sedentarismo, que estão com sobrepeso ou estão obesos, eles têm algumas restrições. E estas restrições são geralmente comportamentais. O ideal é que ele tenha uma rede de apoio fora, como familiares, amigos, professores que tenham proximidade com ele, para ele começar a praticar atividade física. Então, qual é a nossa importância? Para além da formação, ter o domínio da parte técnica, que nosso curso tem a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica, a fisiologia do exercício, a avaliação física. Essas são disciplinas que vão ser essenciais para você ter o conteúdo técnico para conseguir atingir o estado da arte na prestação do exercício, como eu falo para os meus alunos. Porém, o que hoje a gente observa como mal do século e que também gera esse processo de ganho de peso é comportamento, são hábitos. Então, são hábitos degenerativos que te levam a engordar. Então, como, por exemplo, o quê, professor? O senhor apontaria o quê? Aí a gente entra também no fator histórico. A gente observa que nós mudamos no decorrer do século, não observa, professor? Nossos ancestrais, eles tinham pouco acesso a alimentos calóricos. Então, geralmente, nós comíamos frutas, esse acesso era mais restrito aos alimentos. E tem um ancestral nosso que é Australopithecus afarensis. Então, ele comia bastante fruta. Então, o que ele tinha ali de entrada para comida era isso. Não tinha, por exemplo, aquele food, biscoito recheado, correto, batata frita. Isso. Né? E nós viramos nômades, né? Os forragedores começamos a virar nômades, começamos a caminhar distâncias elevadas e, a partir daí, viramos um indivíduo mais ativo. Aí, o que ocorreu? Ocorreu nossas revoluções. A Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científica. Nós ganhamos longevidade. Para além da longevidade, nós ganhamos tecnologia.
Hoje você está sentado aqui, nós temos 2 câmeras nos filmando, diversos aparelhos eletrônicos facilitam o nosso dia a dia. Então, com o controle você consegue desligar o ar. Sim, é Então, verdade. tudo é mais fácil, o acesso. Então, nós ficamos mais A busca pela comodidade, né, correto. das ações faz com que a gente seja naturalmente mais sedentário mesmo, assim, Isso. né? E esse é o grande gatilho. Esse é o aspecto que é fundamental em relação ao processo de emagrecimento. O nosso genes não mudou. Uhum. Entendeu, professor? Então, o que acontece? O nosso gene não mudou, mas nós mudamos o nosso comportamento. Então, um comportamento mais sedentário e menos ativo. Isso gera o excesso de peso. Esse excesso de peso gera doenças que vão comprometer a saúde do indivíduo. E a obesidade é classificada isso, é o excesso de peso que possa comprometer a saúde daquele indivíduo pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente observa que nós mudamos nosso comportamento, nós mudamos a nossa relação com a comida e hoje a gente tem pessoas com sobrepeso e obesas e é classificado como pandemia. Então, é muito grave, é um alerta que eu faço para todas as pessoas, para quem trabalha com indivíduos obesos. Então, a nossa função social é esclarecer, como eu estou esclarecendo para você agora, professor Rafael, que na hora de abordar um indivíduo que esteja com sobrepeso e obesidade, utilize escuta afetiva. Então, O que seria isso, professor? escuta afetiva, professor Rafael, é você dar ouvidos sem julgamento. Então, o indivíduo ele já tomou a iniciativa de ir para a academia. Você, na hora de prescrever o treinamento dele ou avaliá-lo, você não vai julgá-lo porque ele está com aquele processo, na verdade, naquela condição. Então, se ele está com sobrepeso ou obeso, você já sabe. E ele mesmo tem espelho em casa. Ele sabe a condição que ele está. Então, você não precisa falar, você está errado nisso, você está errado naquilo, a tua conduta está errada. Você precisa escutá-lo para verificar como ele chegou naquele ponto. Ou seja, professor, então, o profissional da educação física, além, obviamente, né, orientar, fiscalizar a prática dos exercícios físicos, né, das atividades físicas, como o senhor já apresentou aqui a diferença, também deve atuar nessa questão comportamental aí. Correto. Porque senão realmente eu acredito que o senhor tem razão, né? Não vai... Talvez umas 2 semanas vai dar certo, mas depois a pessoa já... né? Aí enche nesse ponto que eu falei, a aderência. E o que eu falo para os meus alunos, dentro de sala de aula, quando a gente está abordando essa temática, é que não adianta você, como eu falei, atingir o estado da arte na prescrição, você avalia, você orienta, você prescreve, você supervisiona e esse ciclo ele se repete. Se o aluno não permanecer na academia. Então, você pode ter o melhor treino, porém, se o aluno não executá-lo, não adianta de não nada. adianta de nada. Então, o importante é que aquele indivíduo ele tenha ciência que ele precisa praticar aquela atividade física, aquele exercício físico, e seja conduzido da melhor forma possível. E o mote, hoje, eu estou pensando há alguns meses, e também já para o trabalho multidisciplinar, num produto, serviço, com o intuito desse emagrecimento saudável. Por quê? O emagrecimento ele tem que ser perene, então ele tem que ser longevo. Sim. Então, cada dia é um dia que o indivíduo vai para a academia, é um dia vencido. Então, você tem que estimular ele a frequentar, a começar a fazer os treinos e se manter treinando. Então, geralmente, a gente tem recortes. Por exemplo, quando o indivíduo procura uma academia, um indivíduo que está com sobrepeso e pensa em emagrecimento, ele procura a academia com o intuito de quê? Perder um peso em um determinado tempo para um determinado objetivo. Sim. E falei anteriormente que isso pode gerar alguns gatilhos ele ter o reganho desse peso. E na realidade já tem evidências robustas que a maioria dos indivíduos que perdem peso rápido ou perdem medidas rápido, eles reganham esse peso de forma muito abrupta, de forma muito rápida. É porque normalmente quando acontece isso é porque vai ter o verão tá chegando, né? Correto. Aí depois desanda tudo, né? Isso, depois... desanda tudo. E geralmente o indivíduo ele abandona esse processo. Após, né? É por isso que o emagrecimento ele tem que ser perene e longevo. Então você tem que fazer com que o indivíduo entenda e goste do processo. Eu sempre gosto de usar a palavra processo. Ele começa a gostar de treinar, começa a gostar de fazer atividade física. Tem que ser uma atividade prazerosa, né, professor? Porque senão... Isso. Ou seja, o professor de educação física, além de professor, né, de educação física, tem que ser um pouquinho psicólogo também, Correto. digamos assim, né? Aí entra Com essa escuta afetiva que o senhor falou Isso. aí.
né? Existe, a gente chama de modelo transteórico, né? Que a gente chama de ação, manutenção, de pré-contemplação, que a gente pode encaixar e fazer análise desse perfil. Os nossos alunos aqui, professor, na Unhas Uhum. de educação física, né? A gente tem um curso de educação física super moderno, uma grade super, né, atualizada. Eu lhe pergunto, existe algum foco nessa preocupação de formação, alguma disciplina, algum projeto aí que o curso tenha para formar profissionais com essa visão aí, que particularmente, eu ouvindo o senhor falar, me parece muito importante, muito necessária mesmo, ainda mais hoje em dia, né, professor, que a gente vê aí esses dias, essa época meio maluca de todo mundo muito ansioso, de todo mundo muito conectado na internet, né? Então a forma de formar profissionais hoje, eu acredito que também tenha mudado de como se formava antigamente, porque os tempos são novos, né? Essa questão de ter uma escuta afetiva, como o senhor falou. Aqui no Isamás, o que o senhor destacaria aqui do nosso curso com essa preocupação aí? Pertinente essa pergunta, professor Rafael. A gente agora, junto ao professor Felipe, que ele já fez um episódio aqui no podcast, O professor Felipe já esteve aqui. O senhor assistiu o episódio dele assisti uma aí? boa parte do episódio, excelente entrevista, Bora ver aqui qual vai ser o mais visualizado aí, né? visualizada. Eu acho que o senhor deveria, Eu vou inclusive, fazer enganjar nas minhas redes deveria sociais. ir. Professor, aí a gente tem agora como objetivo implementar um projeto de ação chamado é, Saúde em Dia. É um E projeto novo do curso aí, do Saúde em curso de Dia. Educação Física. Que Saúde em Dia, consiste, que professor? também vai abarcar os outros cursos com o intuito dessa multidisciplinaridade. Então, nós, eu e o professor Felipe, idealizamos esse projeto com o intuito de estabelecer aquele tripé que a gente conhece, que é o tripé universitário, que é ensino, pesquisa e extensão. Sim. Então, o projeto vai ter uma formação inicial com o intuito de avaliarmos, através de questionários, a qualidade de vida dos nossos colaboradores e do entorno acadêmico dos nossos alunos, nossos professores, e a partir daí tomar iniciativas para que a gente consiga motivá-los a entrar numa atividade física, entrar numa rotina de exercício físico. Aí Já vão me coloca nessa lista aí, pelo amor de Deus. correto, professor Me Rafael. coloque aí nessa lista, porque realmente eu vou me empenhar. E a gente vai extrapolar esse projeto para nossas atividades na Usina da Paz, que a gente tem uma parceria também com o O governo do Estado, estado, sim. e também com o intuito de coletar dados para a gente já fomentar a produção científica dos nossos alunos Show do de curso de bola. Educação E isso Física. tudo sendo protagonizado pelos alunos. Pelos alunos. Nós vamos fazer a mediação entre o conhecimento e os alunos, para eles aprenderem as técnicas de manipulação dos dados, aprender a técnica de manipular, fazer uma aferição de peso, uma aferição de altura, para avaliar o MIC, interpretar esses dados, para poder passar a informação mais correta possível para os beneficiados do projeto. Show de bola. E o senhor até falou aí ao longo da sua explicação, professor, multidisciplinariedade, né? Aham. E aí me veio uma dúvida aqui. De que forma o profissional da educação física ele tem que dialogar? Porque a gente sabe que esse complexo de atitudes necessárias para um emagrecimento saudável envolve, claro, o profissional da educação física, mas não só, né? Nós precisaríamos, talvez, então, dialogar aí com profissionais da nutrição, da medicina, da psicologia também. Inclusive, a gente até tem aqui, né, na Unhas a Mais esses cursos. Nós temos uma carta, né, de cursos da saúde bem completa aí. Nós temos medicina, né? Fique ligado, inclusive, você que está assistindo aqui, quiser saber os cursos que a Unhas a Mais tem, confira lá no site. Mas nós temos psicologia, nutrição, medicina, né? De que forma aí, então, o profissional da educação física tem que dialogar aí? Excelente, professor. Eu venho vislumbrando há muito tempo, idealizando como a gente pode conseguir trocar com esses profissionais, dialogar de forma mais efetiva e eficiente para a gente conseguir mudar esse parâmetro que a gente tem. Esse cenário aí, esse né? cenário, que a obesidade é uma pandemia, como nós sabemos, né? Ela aflige diversas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, e os Estados Unidos gasta bilhões de dólares com o intuito de Superar. superar. Só que um grande pesquisador, na realidade o autor que erro meu, esqueci o nome agora, ele já também jogou a toalha, porque ele não vê Avanços. avanços em relação por causa da complexidade desse fenômeno, que é a obesidade. Contudo, eu creio que o trabalho de uma equipe multidisciplinar
com um psicólogo, como eu falei anteriormente. O grande problema, ao meu ver, é comportamental. Uhum. Porque o intuito, na realidade, do exercício físico, quando a gente implementa ele, como eu falei anteriormente, a gente pode montar um treino direcionado para o indivíduo obeso. Perfeito. Inicia com a produção de carga, a gente faz os ajustes para aquele indivíduo. Porém, como eu falei anteriormente, se ele não ter aderência, é ruim. Sim. Dialogando com o nutricionista, às vezes a gente pensa que emagrecer é somente Fazer a dieta. fazer restrição calórica e implementar o exercício físico para aumentar a demanda metabólica do indivíduo. Mas não é dessa forma que ocorre. Então, os ajustes eles têm que ser integrados. Aí entra a multidisciplinaridade. Por quê? O nutricionista tem que dialogar com o psicólogo, eu tenho que dialogar com o nutricionista, e esse ciclo tem que se fechar e Ser permanente, harmônico, né? ser harmônico. Aí entra a dificuldade de a gente conseguir ter uma conversa com o nutricionista ou com o psicólogo de forma branda para que a gente consiga atingir um denominador comum. Mesmo observando, fazendo todas as observações que eu falei até agora, que o psicólogo é extremamente importante nesse processo de emagrecimento, porque, como eu falei, não é um processo que é um recorte transversal. É um processo que tem que ser longitudinal para toda a vida. Emagrecer, você, mesmo com os índices normais, percentual de gordura, com massa muscular elevada, você precisa estar nesse processo. Se você abandoná-lo e começar a desregular seus hábitos alimentares, a tendência é que você volte a ter o ganho de peso, entendeu? Então, mudança de comportamento, para mim, em relação à estrutura, é fundamental para manter E eu acho as que bases o sólidas. profissional, então, tem que ter até essa competência, né? Essa formação, às vezes, identificar, né? No seu Isso. aluno lá, pô, esse cara aqui precisa talvez ser direcionado, talvez, para um apoio, né, terapêutico, Isso, psicológico, correto. né? Dentro Se você desse... detecta, talvez, um caso em Isso. que mereça uma intervenção, né? Mais séria, né? Correto. Para eu é imprescindível. Já está bem claro que para você tratar de um indivíduo obeso, você precisa de um psicólogo, tanto quanto do nutricionista, tanto quanto do profissional de educação física. Em relação ao nutricionista, a gente estava falando ainda há pouco sobre hábitos alimentares, e como eu estou me formando agora em nutrição, Ah, o senhor, então, pera lá, olha, uma informação importante aqui. Então, o senhor, além de professor, né, de educação física, o senhor também estou é terminando o acadêmico de curso, isso, nutrição. terminando o curso de Show nutrição, de professor. bola. Vejam aí nosso corpo docente altamente capacitado aqui na UniESA+, então, com o professor Mário Júnior, que é professor de educação física e também um futuro nutricionista aí. Pois é, professor Rafael, a gente falou sobre a sua retirada dos refrigerantes da sua rotina de É, alimentação, professor, né? o senhor não precisava me lembrar disso. Eu vou até pedir pra Magnífica aqui, né, porque o senhor sabe que a Magnífica fala comigo aqui no ponto, né? Ah, É a tá. nossa diretora aí. O senhor tocou num Editar. ponto muito sensível aí, porque realmente, professor, um tempo atrás aí eu decidi, né? Não, eu vou cortar refrigerante, porque eu sei do mal que faz, né? Correto. E também pra já iniciar essa questão de. Eu tô começando a ficar de boa já, professor. No início da sofria muito, mas você falou a questão do hábito, da aderência. Isso. Aquela abstinência, digamos assim, Já né? Já tá tá passando. passando, né? Aí entra num ponto que a gente tem que observar. É a relação do indivíduo também com o alimento. E dentro do campo do exercício físico é isso. Você entra com a intervenção através do exercício físico, que também se mostra um grande remédio e promissor, na realidade promissor não, já é bem fundamentado que o exercício físico ajuda no processo de emagrecimento. Ele sozinho não emagrece o indivíduo, é importante frisar, tem que O que é ter que não um emagrece contexto. sozinho? Ah, O o exercício. exercício. Sozinho ele Sim. vai gerar todas as benesses que nós conhecemos, como diminuição, como regulação da glicemia, aumento do GLUT4, que evita também, melhora a entrada de glicose na célula. Enfim, todos os benefícios que o treinamento de força ou aeróbico eles promovem, você vai ter. Porém, para você emagrecer, você precisa de um planejamento alimentar. Sim. E entra também, como falei anteriormente, nas mudanças de hábitos e comportamentos. Por quê? Hoje você observa que geralmente a gente vive uma sociedade, você falou ainda há pouco, muito Conectada, né? conectada. Celular, notebook,
tablet. Então, toda hora você está lendo textos no Instagram, você tem muita informação e às vezes você não faz um filtro daquela informação. Isso leva a um sentimento de ansiedade, de angústia. E onde você vai extravasar isso? Geralmente você extravasa isso no alimento. Então, É verdade, as professor. mídias sociais, elas apontam para a gente pessoas não, objetos ou indivíduos malignos. Não ocorre, não existe alimento bom ou alimento ruim. Existe um alimento inapropriado para aquele Sim. determinado contexto. Uhum. Existe os embutidos, Sim, enlatados, que tem são alimentos realmente verdadeiras bombas são aí, né? bombas. Porém, entretanto, todavia, você tem que entender que a sua relação com aquele determinado alimento pode ser, às vezes, afetiva, Ah, eu entendo disso, professor. Eu tenho um entendeu? afeto muito grande aí com um chocolatinho, Pois um é, hot dog. o professor Felipe Donato, que é um doutor em nutrição, ele também tem essa abordagem que eu acho muito pertinente, a sua relação com o alimento. Ele declara que quando ele vai planejar a alimentação dos pacientes dele, é professor de educação física e nutricionista também. Ele observa que um paciente dele gosta de um milkshake. Sim. E ele se pergunta, dentro do cálculo lá que você vai observar de calorias que aquele indivíduo pode consumir, você não pode encaixar Um o milkshake milkshakezinho. dele, entendeu? Então, ele, através do cálculo, através das evidências, ele mostra que o indivíduo vai ter mais aderência, você não restringindo ele de forma abrupta, É, isso talvez ajude nessa questão da aderência, que o senhor falou muito, isso, né? De a pessoa aceitar pontual. melhor, né? Aceitar melhor o planejamento, aceitar melhor seguir aquela orientação dietética. Uhum. E é necessário você. Isso se aplica também ao exercício físico, professor? Porque, por exemplo, a gente tem várias atividades físicas, mas tem aquele paciente, aquele aluno que talvez não goste. Por exemplo, para mim é um terror. Perdão falar isso daqui, né? Mas aquele negócio daquela escada que a gente sobe, mas não sai do lugar, né? Não tem um Correto, aparelho desse? correto. Mano, aquilo é horrível pra mim, né? Então, pô, não vai botar um exercício desse, né? Ou então tem males que, ó, tem que enfrentar mesmo. Tem aquelas coisas que não tem como fugir. Ou é possível também nas atividades físicas a gente, não, mas olha, eu gosto de uma caminhada, de uma esteira, de uma bicicleta, de fazer, como é? Aquelas danças lá, naqueles. Correto. Em relação ao exercício físico, você tem que dosar o volume e a intensidade e para se atingir uma pressão adequada para aquele indivíduo. Direcionar uma precisão agora, nesse curto período, é inviável. Mas o que eu posso dizer em relação ao processo de emagrecimento? O ideal é você fazer a junção de exercícios que sejam prazerosos para você, que você consiga ter aderência, Uhum, e você pode fazer uma junção entre exercícios de treinamento de força, vulgo musculação que vocês praticam na academia, e um exercício aeróbico. uhum. Esses exercícios são mais efetivos e eficientes para o processo de emagrecimento. Mas, Mário, eu não gosto de fazer musculação. Você pode também abrir mão de um exercício que você tenha facilidade de acesso. Por exemplo, houve há um período recente muitas críticas ao CrossFit. Porém, qual é a atividade que no Brasil mais tomou conta? Você conseguia ver os participantes ativos com mais aderência e frequentando de forma consistente os boxes de CrossFit. Sim. Eu tenho algumas Virou restrições. modinha mesmo, né? Correto. Eu tenho algumas restrições ao CrossFit. Mas a gente tem que se render que o indivíduo permanece ativo. Sim. Ok? Então, puxando a sardinha para musculação, perfeito. Gosto muito da musculação. É uma base sólida para treinamento de qualquer outra modalidade esportiva ou qualquer outra atividade física ou exercício físico. Você tem que fazer musculação, que é um exercício fundamental, um exercício base. Porém, se você tiver uma atividade física como um tênis, um Um futebol, beach tênis que tá na um moda beach tênis que está na também, moda também, né? Eu tentei já, professor, e também. Eu isso quero lhe você dizer que pode eu cheguei. praticá-lo sem nenhum tipo de restrição. Você só conversa com o seu professor para dosar. Ah, professor, eu faço 3 vezes na semana, 1 hora por Sim. dia, 1 hora por sessão. Aí você conversa com ele e verifica a dose correta para que você não atrapalhe também seu treinamento de força, você não Sim. atrapalhe. E se você tem tempo hábil. Mas o ideal, como eu falei anteriormente, é você acumular 150 minutos de atividade física semanais para você dirimir esses problemas metabólicos, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que são agravantes para o indivíduo que também é obeso e que se encontra sobrepeso e ganhando
peso no decorrer aí dessa vida. Veja aí, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo aqui o Pode Crer, né? 150 minutos. Eu tava fazendo umas contas aqui, professor, porque eu comecei a caminhar essa semana, né? Ainda tenho um saldo aí de uns 120 minutos para rodar essa semana Roda aí. essa semana. Agora, professor, eu já entendi também aí que cada indivíduo é cada indivíduo, então tem que ser tratado de forma individualizada, nas suas restrições, né? Claro, a questão de idade, né? De saúde mesmo, né? Algumas pessoas podem ter algumas restrições. Algumas pessoas podem ter algumas restrições, enfim. Então, assim, eu sei que não tem como a gente ter um padrão fechado para qualquer pessoa, né? Tipo assim como a gente vende lá uma coisa que qualquer um possa usar, não é isso? Mas eu queria aqui que o senhor agora, nesse momento aqui do nosso episódio, me dissesse, se é possível, né? Quais são os tipos de exercícios, né, que têm se mostrado mais eficazes nessa busca de perda de pesos aí? Eu sei que eu não posso ter um padrão igual para todo mundo, né? Mas existe já alguns estudos que mostram, olha, quero perder peso, quero buscar um emagrecimento. Quais seriam aqueles exercícios mais indicados para essas pessoas? Não somente um exercício, né? Como falei anteriormente, as evidências apontam que o mix entre treinamento de força, musculação e o exercício aeróbio são extremamente eficientes para o emagrecimento. O treinamento de força ele vai gerar adaptações pertinentes relacionadas ao teu grupamento muscular, ao teu sistema muscular. Mas pera lá, pessoal, é porque realmente sou leigo no assunto. Treinamento de força seria o quê? Musculação. Musculação, isso. Vulgo musculação. Sim, ela vai fazer supino, Isso. agachamento. Ir pra academia, fazer aqueles exercícios comumente que você utiliza séries, 3 séries de 15 repetições, 3 séries de 20 repetições. Se fosse indicar uma metodologia, você iniciaria com repetições mais elevadas, com séries moderadas de 2 a 3 séries e com treinamento para o corpo inteiro, que hoje o pessoal gosta de chamar de full body. Só que é treinamento para o corpo inteiro. Não americanize o nosso método de treinamento. Para o corpo inteiro. Fazer exercício de empurrar, puxar, sentar e levantar. Tá. E isso necessariamente me exige que eu vá para uma academia. Não, Ou você não? pode fazer exercício em casa. Em casa. Eu sou personal trainer também há algum tempo. Há mais de 11, 12 anos de formação. Então, eu atendo em condomínios e atendo também em ambientes domésticos. Então, a gente utiliza implementos como vassoura, sacos de feijão, arroz, que tem uma quilagem. Dá para adaptar. Dá para adaptar. Com um indivíduo que tem um pouquinho mais de condição, ele consegue comprar um implemento ou outro que você pode fazer exercícios de forma mais eficaz. Opções, né, de exercícios. Né? E trazendo um pouquinho atrás, na pandemia, eu fiquei durante algum tempo parado. Eu engordei, acho que por volta de 30 quilos. O senhor? Eu cheguei a 112, a 115 Isso é um caso real quilos. que você está me falando? Correto. Foi mesmo, professor? E durante a pandemia, no finalzinho dela, durante 4, 5 meses, eu perdi bastante peso treinando em casa, com implemento. Porque muita gente não podia estar Correto. indo para academia, né? Isso. Então, você tendo alguns implementos ou tendo uma boa de ferramentas ali para pressão de treinamento, você consegue emagrecer dentro de casa com poucos implementos e variando bem os estímulos. Então, não há necessidade de você ir para uma academia para você conseguir emagrecer. O primeiro ponto é esse, atividades de força, né? Isso. Além disso, o senhor falou de aeróbico. De exercícios aeróbicos. O que seria esses exercícios aeróbicos? Aqueles exercícios que a gente observa dentro da academia. Por exemplo, você pode optar, se for para você prazeroso, a dança. Então você associa a musculação. Um brega, por exemplo. Um bregoso daqui. Que maravilha. Eu também só sabe que sou bregueiro aqui. É bem... E quando eu me arrisco aí a dançar um brega, a gente fica Isso, lavado correto. de suor mesmo aí, né? Correto. Você tem uma demanda de energia muito grande, principalmente com dança. Você pode fazer uma atividade com jump. Jump é aquela cama elástica. Ave Maria. Isso. Aí também associar com musculação. Mas o que os estudos apontam... A caminhada está inclusa... Isso. É que você faça a junção do treinamento de força, vulgo musculação, e treinamentos aeróbicos, que podem ser também sistematizados, como treinamento de alta intensidade, intervalado, pode ser treinamento longo. Quem gosta de corrida, de rua, também é uma boa opção. Porém, fundamentalmente, você tem... Pedalar, uma bike. Hoje em dia você observa... grupos assim, né? Muita de bicicletas, gente ciclistas. E isso é muito bacana mesmo, né? Não é o meu caso, eu não pedalo, mas eu tenho irmãos aí que
Que a Magnífica tá rindo aqui do meu ponto. Eu não pedalo. Mas eu vejo grupos, meus irmãos, por exemplo, né, que vão e que gostam, vira uma amizade mesmo, né? Isso, Essa questão do bem-estar, eu acho que também é muito importante, isso né? retorna no início da nossa conversa sobre você tá a saúde não ser só a ausência de doença, é o estado de bem-estar geral. Então você observa que aquele indivíduo que entra numa atividade que tem uma sociabilidade bem elevada, a aderência também é muito importante. E aí o senhor falou um terceiro pilar, que eu esqueci, professor. Aeróbico, força, e tem mais um ou não? É a Para alimentação, na realidade. alimentação. Alimentação e também a base comportamental, como falei. Se você quiser que o emagrecimento ele seja perene, ele tenha longevidade, você tem que ter um trabalho entre o psicólogo, o nutricionista e o professor de educação física. E o médico também para delinear algum parecer relacionado aos exames clínicos, verificar se está havendo evolução em relação à dislipidemia, se o indivíduo tem alguma afecção que pode ser um agravo para ele praticar exercício físico. São poucas as restrições de agravos para você limitar uma pessoa a não praticar atividade física. Respondendo a pergunta anterior que o senhor fez, em relação ao indivíduo obeso ir treinar na academia, e em relação também à abordagem humana, que eu falei anteriormente para você, vamos imaginar que o professor Rafael está obeso, está muito acima do peso. Ele procura uma academia. Você não concorda comigo que aquele indivíduo, ao entrar numa academia, ele já se sente acanhado, já se sente meio Total. com medo de sociabilizar ali? Sim. Então, Né? na hora da prescrição, o que é importante observar? Você observar que se acontecer alguma coisa de forma que saia da zona de conforto dele, ele pode evadir-se e nunca mais voltar. Sim. Por exemplo, você tem Cria que um saber gatilho, né? Um um trauma aí, gatilho. né? Se você observar que ele é uma pessoa com perfil acanhado, muito tímido, você não vai, na hora do treinamento lá que você está prescrevendo, ou você vai supervisionar, gritar o nome dele alto, chamar, você vai se posicionar num equipamento e gritar do outro lado da academia para ele Sim. ir até você. Aquele bora, Bora. fulano, bora. E correto. Deus me Outro, livre. em relação aos exercícios. Existe um exercício chamado supino reto, que a gente trabalha de forma de decúbito dorsal, né? Com a barriguinha para cima. Então, o indivíduo é obeso. Ele tem mobilidade? Não, Sim. ele tem pouca mobilidade. Então, você vai deitar aquele indivíduo. Ah, mas Mara, ele precisa fazer abdominal? Naquele primeiro momento, não. Sim. Entendeu? Então, você vai deitar ele no chão, sendo que ele vai ter uma dificuldade enorme para De levantar. levantar, né? Então tem que Fantástico, professor. Essa sua pensar fala é muito legal mesmo, porque a gente às vezes não. O profissional não tem essa preocupação, essa sensibilidade. esses detalhezinhos assim, né? Isso. E isso que eu passo para os meus alunos. Quando você tem uma certa expertise, uma certa experiência, você observa isso e você vai conseguindo manipular as variáveis de forma mais correta. Isso não é que ninguém perceba, é que passa desapercebido para os indivíduos que estão ali naquela correria do dia a dia. Sim. Então, na hora da pressão da avaliação, você vai prescrever o treinamento dele e você olha, o indivíduo é obeso. Sim. Ele tem dificuldade de mobilidade. Eu vou deitá-lo no chão? Você pode? Até pode. Sim, dependendo do exercício, talvez seja. Isso. Você até pode Mas se deitá-lo puder no chão. evitar. Mas se puder evitar no primeiro momento, até ele conseguir ter essa escalada, essa progressão em relação à sociabilidade dele, você evita Sim. ele deitar. Aí entra naquele mérito. Se ele se equilibra e cai no chão. Sim. Não um fator em relação a ele se lesionar. Principalmente o banco supino ele mede uns 45 centímetros. Sim. Cair dali não vai ocorrer nada. Ele só vai. Só é a questão da queda. da vergonha, talvez. Da vergonha. Né? Isso, ele não vai voltar no outro dia. Sim. Dificilmente ele irá voltar, porque ele já tem vergonha de estar lá. Sim. Porque você vê corpos sarados. Aí entra também naquele mérito da mídia social, dos corpos que são vendidos O padrão, né? No Instagram. Pessoal, aquilo ali não existe. Pra gente, eu, professor Rafael e a maioria dos nossos alunados, aquilo ali é intangível. São pessoas que trabalham com a sua imagem, são pessoas que vivem para aquilo e que utilizam de montagem, utilizam o Adobe, Photoshop para fazer Então, por exemplo, aplicações. eu que tô começando Correto. agora, não posso querer mirar na Graciane Barbosa, por Isso. exemplo, então não, né? Por quê? Porque entra também na seara que eu falei anteriormente, do comportamento e da questão emocional. Quando você mira em determinado indivíduo,
e você não tem todo o suporte que ele tem para permanecer com aquele corpo, Frustra. frustra. E quando você se frustra, a tendência é o quê? Você retroceder no seu processo. Você esquece que você tem um processo e aquele indivíduo já passou pelo dele. Sim. E que recursos ele utilizou, entendeu? E que tem toda uma equipe, né? Tem toda uma Provavelmente para equipe de cuidar imagem, aí, né? com personal trainer, nutricionista. Então e nem agora todo que mundo alcança até isso. tá em voga aí, né? Porque ela é uma figura pública, né? A Graciane Barbosa tá agora no reality aí, né? Na televisão. Correto. BBB, né? Então, o pessoal que já tá querendo comer só ovo aí, então não é esse o caminho não, Não né? é esse o caminho. Entra na seara Da alimentação. da nutrição, que são aquilo que eu falei para você. O que eu posso dizer sobre a nutrição é a relação, reiterando, a relação do indivíduo com a comida. O que eu sempre falo para meus alunos, e vou falar futuramente para meus pacientes, é que eles tenham uma relação saudável, estabeleçam uma relação saudável com a comida. Como assim, professor? A exemplo, você está numa semana, você tem sua rotina alimentar, você toma um café da manhã, lancha, almoça, lancha à tarde, janta e faz a ceia. Geralmente são 4, 6 refeições, até 8, Sim. dependendo do indivíduo. Mas seu amigo lhe chamou, seu amigo veio do Rio de Janeiro, veio de São Paulo, não sei de onde, ele chamou para fazer um happy hour, para tomar uma cervejinha e comer um petisco. Você não vê há 15 anos seu amigo. Então, você, em detrimento da sua rotina alimentar, você pode ir lá com seu amigo comer Socializar, socializar, tomar uma cervejinha e retome a sua reeducação alimentar num próximo momento. Então, por isso que hoje a gente cunha uma palavra diferente. A gente não fala mais dieta. Falam, as pessoas falam dieta. Mas o ideal é fazer reeducação alimentar, que dá um intuito, que é um processo, que você está sempre se renovando. Sim. Então, você você vai lá à noite, você perde a sua janta, você come um petisco. Aí você volta, retorna para casa e faz sua ceia normalmente. Sim. E no outro dia mantém a sua rotina. Então, Não é estabelece aquela escapulidinha que vai acabar afetar tudo, né? isso. E pronto, já era. Aí tem também a máxima, né? Se você repetir isso, vira um hábito. Então, você não pode fazer isso todo dia. Então, você tem que pesar. É isso que nos denota adulto. Então, nós somos adultos para fazer escolhas. Sim. Então, você tem que eu falo, o professor de educação física, o nutricionista, junto com o paciente que é obeso ou o indivíduo que é obeso, nossos alunos personagens, é uma dança. E essa dança ela tem que saber ser conduzida. E você vai conduzir da melhor forma possível para fazer ele se apaixonar pelo processo de se manter ativo e o profissional de nutrição fazer ele se entender que a relação dele com a comida tem que mudar. Não somente daquele recorte transversal, que a gente denota dieta. Então, o que é dieta? Você faz um recorte transversal. Olha, professor Mário, eu tenho um casamento para ir e o meu blazer não está dando. Eu tenho 2 meses, 3 meses para entrar no blazer. Aí você vai fazer um recorte transversal e fazer um planejamento alimentar para chegar num objetivo fim, que é entrar no blazer. Então aí a gente faz o recorte da dieta, a gente cunha como dieta. Professor. Show de bola. Muito legal, professor Mário. Ó, essa nossa conversa aqui, ela foi, para mim, que não sou da área, né? Repleta de insights, de ideias maravilhosas. Eu tenho certeza que você está assistindo aí também gostou. Né? Não só para você que busca, pretende, né, fazer atividades físicas, exercícios físicos, já aprendi a diferença agora aqui, buscar um emagrecimento saudável, mas também para você que é profissional da área, né, de ter essa visão mais empática, mais contextualizada aí com outras áreas do conhecimento. Muito legal mesmo, né? Então você que é nosso aluno aí de educação física, você que pretende, né, fazer esse curso, o professor Mário deu aí um verdadeiro enxurrada de estímulos aí, de pensamentos para a gente levar em consideração. Professor Mário, muito obrigado aí pela sua presença, muito legal mesmo aí, o seu vasto conhecimento aí, não só da educação física, mas na nutrição também. Queria agradecer a sua presença e pedir para o senhor deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, né? Não só para quem está nessa busca aí de um emagrecimento saudável, talvez querendo aquele estímulo, né, para ter aquele emagrecimento saudável, né? O que você diria para essas pessoas? Na verdade, eu estou pedindo indiretamente para mim, né? Você deve ter percebido aí, né? Aquele estímulo, né? Então, fica aí uma mensagem. O que o senhor diria para quem está nos assistindo aí? Primeiramente, agradecer o convite, professor Rafael. Grato e muito lisonjeado de estar aqui com você, dividindo essa conversa. E para quem ainda não iniciou a atividade física, procure uma atividade que você sinta prazer,
Pode ser aquele esporte de final de semana, pode ser aquela atividade que você reúne seus amigos para fazer, jogar um beach tênis, jogar um tênis, enfim, uma partida de basquetebol numa quadra poliesportiva na rua, um futebol. Então, o importante, na verdade, é você se manter ativo e fazer isso de forma perene. Você conseguir se manter ativo durante o maior tempo possível durante a sua rotina, suas semanas, seus meses, seus anos. Então, se relacione bem com a comida, não pese muito quando você for se alimentar com seus colegas, seus familiares, e ter consciência. Ser adulto é ter consciência e saber fazer escolhas. Esse é o meu recado final. Show de bola, professor Mário. Você que nos assistiu aí, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de postar aqui, de curtir, de compartilhar esse vídeo, de comentar o que você achou, deixar aquela mensagem aí pro professor Mário, né, pros seus professores de educação física e assistir os próximos episódios do Pode Crer que vão lá. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.